Galera, é o seguinte, quem acompanha assiduamente o meio gamer, até pouco tempo atrás tinha uma data anual que não podia ser perdida, a data da E3. Essa que, por sinal, agora é uma feira de tecnologia já extinta, servia para anunciar os principais lançamentos que teríamos a seguir no universo dos consoles, e com ela, inúmeras empresas queriam uma fatia da sua atenção para poder revelar seus projetos. A E3 era um titã nesse sentido, e por isso muita gente a acompanhava. Era nela que tínhamos o anúncio dos grandes projetos, dos games mais famosos e, claro, de novos consoles que chegariam até as mãos dos consumidores. Depois que a Sony começou a participar dela, com a sua popularidade, a feira acabou sendo ainda mais acompanhada. E olhem que coisa, antes, há muito tempo atrás, acompanhar a feira só era possível através do clássico jornalismo gamer, daquelas revistas do mundo gamer que servia para informar a gente do que estava acontecendo. A internet ainda não era um meio difuso de informação, e por isso ir até as bancas de jornal para poder saber o que aconteceu ou o que aconteceria nessa feira era o primeiro passo para poder ficar informado. Eu fui uma das pessoas que ia até essas bancas de jornais para poder ficar a par do que ia acontecer e acredito que compartilho essa realidade com muita gente. Nós ficávamos horas às vezes olhando para a capa daquela revista para poder saber se valia a pena pagar pelo que iríamos encontrar de informação, se algum jogo que a gente estava esperando foi anunciado, quais eram as informações em primeira mão que a gente iria ter e assim sucessivamente. Essas revistas, além de notícias, eram ilustradas com imagens dos games, detonados servindo de guia passo a passo com trechos fotografados da gameplay e muitas notícias. Muito além do que apenas servir de revista, você conseguia visualizar um pouco de como o jogo funcionava através dela por conta dessas imagens. Como eu disse, a internet ainda não era um veículo difundido e por isso a maneira mais popular de saber o que iríamos encontrar em um determinado jogo era ver as imagens que estavam nas revistas e entrar naquela ideia de mundo apresentada por elas, seguindo pelo que o redator da matéria estava escrevendo. Por isso, acredito que essa expectativa idealizadora foi um dos principais pontos por tornar as gerações antigas tão memoráveis. Era uma combinação do que você estava vendo através das imagens com o que você estava lendo através do que o redator tinha escrito e também da sua imaginação na hora de juntar esses dois elementos e fazer o jogo funcionar na sua cabeça. Só que houve um evento extremamente memorável anunciado por meios assim que me fez ir para a Lan House gastar o pouco de dinheiro que eu tinha para acompanhar o que estava acontecendo. E esse evento traz efeitos colaterais até hoje. O anúncio do PS3. Por que o PS3 continua sendo o sonho de muita gente? Você já parou para se perguntar isso? Tentando responder essa pergunta, cheguei à conclusão de que alguns dos motivos têm a ver com o período do anúncio, os veículos que traziam a notícia pra gente a respeito do console e principalmente a forma que trabalharam em cima dele. Afinal, por que o PS3 é um console tão atemporal? Mesmo em 2023, tem gente comprando o console. Essa é uma história vista da minha ótica e vai ser incrível você contar a sua experiência e expectativa aqui no campo dos comentários. E fazendo isso, por favor, também aproveita para fazer a boa ação do dia clicando no gostei e se inscrevendo no canal ativando o sininho das notificações, porque assim você não perde os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas, certo? Tudo começou quando eu decidi levar essa revista para casa. Ela noticiava o anúncio do console, explicando seus preços, os diversos modelos e um pouco do que ele iria fazer. Depois dela, as edições futuras se focavam em muito do que o console iria apresentar pra gente. Tudo em volta do PS3 indicava que ele queria ser uma máquina do futuro. O anúncio da plataforma aconteceu na E3 de 2005 especificamente. E acreditem, todo mundo ficou boquiaberto com o que viu. Os que encaravam o PS3 como um console propriamente dito, viram muitos pontos negativos e vamos falar sobre isso, mas os que encaravam a máquina como um sonho ficaram encantados com o mar de possibilidades que foi apresentado, já que quando o console foi anunciado, foi quando muita gente foi ter condição finalmente de comprar o PS2 aqui pelo Brasil. A verdade é que a Sony fez questão de fazer um anúncio bastante técnico para sua plataforma, e acompanhado disso, a apresentação do console tinha um visual mais futurista que o normal, com um controle com um formato de lua e uma cor totalmente prateada. Era algo bastante fora da curva, mas o principal foi que durante a apresentação encontrávamos muito mais discurso técnico do que qualquer outra coisa. A Sony queria anunciar o seu processador Cell, além de ter investido alguns bons anos no desenvolvimento dele, cerca de 400 milhões de dólares foram investidos no seu desenvolvimento também, e isso não foi à toa. A ideia era fazer uma máquina do futuro. O pai do PlayStation disse o seguinte a respeito dele: o PS3 não
é uma máquina de games. Com o PS3, nossa intenção foi criar uma máquina capaz de cálculos de um supercomputador, só que para entretenimento dentro de casa. Era muito difícil dizer que o console não seria capaz de revolucionar com essa declaração depois de ter visto tudo que o PS2 trouxe no seu período de vigência, mas quando a Sony revelou o preço da plataforma diante dos olhos de quem pretendia comprar o console porque encarava ele como um console e não como um produto dos sonhos, tudo isso foi por água abaixo. E para muitos, especialmente para os brasileiros, ter um console desses não passaria apenas de um sonho mesmo. O que acontece é que o sistema foi anunciado com mais de uma versão e nenhuma delas era barata. Para se ter uma ideia, a versão que viria com espaço de armazenamento de 60 GB custava $599. Imagine a quanto isso chegaria aqui no Brasil. Os que tinham condições de comprar reclamaram do preço, mas os que sabiam que não teriam chance antes mesmo do preço ter sido revelado, começaram a pensar na verdade em tudo o que seria possível se você tivesse uma plataforma desse calibre. E é aí que o PS3 começou a entrar no sonho das pessoas. O PS3 estava vindo com a ideia de ser uma plataforma com um hardware que em teoria era tão competente que daria frutos impressionantes com o seu processador Cell, mesmo hoje em dia. Mas calma, esses frutos não foram imediatos. A gente precisa lembrar dos problemas de arquitetura dele. E esses problemas serão lembrados. Assim, chegamos na TGS de 2005. Esse é outro evento grandioso. Não tão grande quanto a E3 era, mas de extrema importância também. A Tokyo Game Show, como é conhecida por seu nome completo, já foi o palco de grandes anúncios, e com o PS3 não seria diferente. Mas o que estamos tentando dizer aqui é que esse evento solidificou o que o PS3 apenas deixou no ar na sua apresentação na E3. Lá na feira em que seu anúncio aconteceu, um dos games revelados para chegar até a plataforma como um dos principais exclusivos dela foi Metal Gear Solid 4. Mas acontece que a revelação foi feita através de um teaser que usava o mesmo visual visto em Metal Gear Solid 3, que é um jogo do PlayStation 2, o que quer dizer que a gente não tinha ideia ainda do poder revolucionário que o console estava prometendo em termos práticos, até que chegamos na TGS. Metal Gear Solid 4 exibiu visuais estonteantes, isso para dizer o mínimo. Nada em qualquer console feito até então era comparado àquilo. A Kojima Productions parecia ter abraçado a causa da exclusividade na hora de querer mostrar o quão capaz o novo console da Sony era, e ninguém conseguia duvidar. Isso porque Metal Gear Solid 2 impressionou tanto quanto quando foi revelado para o PS2, e no fim das contas entregou resultados superiores na plataforma na sua versão final, por mais incrível que isso pareça. Então, tudo o que estava sendo mostrado nessa demonstração, apesar de ser incrível, não nos dava razão para poder duvidar. Na época, uma expressão que era muito usada era: esse jogo é muito real. E essa foi a sensação ao ver um dos exclusivos mais importantes do PS3 sendo mostrado de fato. Além dos visuais de outro mundo, essa demonstração ainda dava indícios do que aconteceria na história, levantava situações hipotéticas a respeito de eventos que poderiam ser explicados com o lançamento do jogo e, por fim, acontecia em 60 quadros por segundo. Bem, os 60 quadros por segundo não eram uma grande novidade para Kojima. Metal Gear Solid 2 deu conta disso no PS2. Só que para a indústria como um todo, isolando o Kojima dessa conversa, essa não era uma das performances mais fáceis de serem alcançadas, e a gente já tinha entendido esse tipo de coisa. Assim, digamos que toda essa apresentação gráfica funcionando em 60 quadros por segundo era uma espécie de promessa do que o poder do PlayStation 3 era capaz de fazer. Assim, o console foi lançado. Ele chegou com um visual mais comum do que o que foi visto com o controle de lua, mas ainda assim trazendo novidades que eram interessantes. O suporte para o 1080p de resolução seria uma delas. Além disso, o controle veio com uma sensibilidade de movimentos e era sem fio. E isso era algo incrível que aquela geração estava consolidando. Só que existe um grande porém que direciona a gente para o que precisamos falar acerca do poder do PlayStation 3 e porque ele era um sonho na cabeça das pessoas e diria que continua sendo até hoje. O resultado que encontramos em Metal Gear Solid 4 foi bem diferente na versão final que foi lançada em 2008. Foquem aqui. Os gráficos de Metal Gear eram incríveis, mas a versão final não representava o que foi apresentado durante a demonstração e tinha quedas na taxa de quadros por segundo que, por sua vez, se focava em apenas 30 FPS. E por que esse ponto é importante para a gente entender aonde a gente quer chegar? A arquitetura do PS3 era muito poderosa, mas era difícil de trabalhar com ela e por isso demorou um bom tempo para que os desenvolvedores aprendessem a usá-la. De acordo com uma definição bem prática de John Carmack, o criador de Doom, só para vocês entenderem, o poder de processamento do PS3, segundo ele, era difícil, porém muito
muito grandioso porque era como se você tivesse um processador central e diversos outros processadores alternativos para poder designar outras tarefas que deveriam estar atribuídas a esse processador central. Assim, o processador principal ficava livre e os adjacentes estavam executando as tarefas que você queria que eles executassem. Isso quer dizer que existem elementos que vão ser associados a esses processadores adjacentes para poder não necessariamente facilitar a vida do processador principal, mas sim fazer com que os jogos que usem verdadeiramente o poder da plataforma pudessem ter mais elementos e coisas acontecendo do que convencionalmente a gente encontrava nos games. Marquem isso na cabeça de vocês, porque a verdade é que demorou para muita gente ter acesso a esse tipo de poder, o que vale para o público, como também para os desenvolvedores, e a gente vai esmiuçar mais esse ponto. O que a gente precisa ter noção agora é que o processador do PlayStation 3 foi o responsável por dar origem a diversos jogos que a gente consegue se impressionar até hoje em dia. No começo, quando o PS3 chegou, a gente não tinha lá muita coisa para poder ter uma dimensão da sua capacidade técnica, porque veja bem, com o PS2 trazendo visuais impressionantes em 2006, não se podia dizer que Resistance Fall of Man, um dos primeiros jogos exclusivos da plataforma, conseguia transformar a experiência dos jogadores de maneira geracional. Ele não foi aquele jogo que fez com que você olhasse para ele e dissesse: nossa, nós temos uma grande diferença quando a gente compara isso com o que vemos no PlayStation 2. Mas a sensação de se estar jogando um PS3 era única para quem saiu do PS2 por dois motivos específicos, mesmo quando a gente olha para jogos como Resistance Fall of Man. O primeiro motivo era a resolução. O console estava oferecendo Resistance Fall of Man em 720p para poder usufruir das novas TVs da época. E isso, acreditem ou não, era algo incrível. Andando pelas ruas e entrando nas lojas, vendo o console sendo executado em alguma TV e vendido a pelo menos a R$6.000, a gente conseguia ver como a imagem de Resistance ou de qualquer outro jogo feito para aquela plataforma era superior ao que era encontrado numa TV de tubo no PS2, que era a realidade da maior parte da galera que estava procurando um console de nova geração. Você sabia que demoraria muito para você conseguir ter um daqueles. Essa era a sensação com o PlayStation 3. Afinal, estamos falando de R$6.000 lá pelos anos de 2006. Se hoje já é muita coisa, imagine há quase 20 anos atrás. Mas mesmo assim, quando você entrava numa loja, era muito difícil parar de olhar para o console em funcionamento em uma TV que também vinha ofertando uma tecnologia tão nova. Ou seja, o PS3 conseguiu unir o útil ao agradável. Como o PS2 ficou muito tempo instalado na casa das pessoas e muitas franquias nascidas ou popularizadas lá foram levadas para o PS3, muita gente também queria ver como a continuação dessas franquias se apresentaria no console de nova geração. Eu vou dar um exemplo bem prático: GTA 4. Lembra que eu disse sobre ter uma galera que se focou nos problemas e a outra parcela do público foi mais idealizadora? Então, a galera que se focou nos problemas reclamava do preço do console e do fato de que alguns jogos tinham problemas de performance e visuais, o que não era uma mentira. Mas o público que estava ansioso para ver o console em ação e que normalmente não tinha condições de ter acesso a ele, saía de GTA San Andreas para ver a física mais realista dentro da franquia. E isso até para os dias atuais, ok? Eu lembro que olhar para a simulação de água no GTA 4 era uma das coisas mais realistas que eu já tinha visto até então no mundo dos videogames. Afinal, dentro da saga, olhando para o histórico do PlayStation 2, a gente tinha, por exemplo, o GTA San Andreas, em que a água era uma simples textura. Já no GTA 4, ela era representada com shader e tinha simulação de física, o que deixava tudo muito mais realista e apresentava aquela diferença geracional que a gente mencionou. GTA 4 era um outro jogo, completamente diferente, com uma experiência totalmente nova. Já o segundo motivo era o controle que vinha com o console. Nem tanto pela experiência com o sensor de movimentos, mas o fato de ser um controle sem fio em um momento em que você estava acostumado apenas com o controle com fio, deixa a experiência completamente revolucionária, por mais absurdo que isso pareça. É algo que eu não consigo transmitir aqui para vocês através de um vídeo, e só quem viveu esse período consegue dizer como foi incrível. Resistance, por exemplo, não era impressionante, mas o fato de estar jogando o game com uma tecnologia mais atual, tanto com televisões mais novas, como também com um controle que era sem fio, definia a sensação de estar no PlayStation 3. Por isso, para quem viveu
viveu intensamente esse início do PS3, seja através de fliperama, experimentando um pouco o que tinha de demonstrativo nas lojas, ou para quem conseguiu comprar, o foco sempre foi a sensação, não necessariamente os gráficos. Só que é com os exclusivos que o console se desempenha bem nesse sentido gráfico e assustava num primeiro impacto. O que acontece com os jogos exclusivos é que existe um foco e tempo para poder trabalhar apenas no console e assim desmistificar a sua arquitetura. E é por isso que os jogos exclusivos do PS3 são tão revolucionários. Com Killzone 2, por exemplo, a gente entende que a parte visual é incrível, mas que tem muitos elementos em tela para poder tornar esses gráficos e essa experiência ainda mais completa. Não era necessariamente apenas os visuais, mas tudo o que estava acontecendo naquela cena. Alguém já experimentou jogar Killzone 2 em uma TV OLED hoje em dia, por exemplo? Eu preciso falar isso porque esse jogo é absurdamente escuro e os tons pretos sendo equilibrados devidamente graças a uma TV assim faz da experiência algo incrível, justamente por não te deixar perder nenhum dos eventos que estão acontecendo ali, que não são poucos. Killzone 2 é uma demonstração perfeita do console porque ele consegue usar os processadores adjacentes para inúmeras tarefas, como partículas, física, efeitos de névoa e assim sucessivamente. E o processador principal, de uma maneira bem grosseira, fica concentrado apenas em tarefas mais grandiosas, como o processamento de tudo o que está acontecendo para poder fazer o jogo performar. Por isso que quando você assume o controle do protagonista, existe tanta coisa com física aplicada, e isso acontece com inúmeros títulos do PS3. Esse era o segredo do processador dele. Mas até isso ser descoberto, demorou bastante. O ponto positivo é que o PS3 fugia da realidade de muitos durante um bom tempo, e nesse período a gente ficava acompanhando os visuais incríveis apenas através das revistas, e não tinha lá muita experiência conturbada com esses jogos que saíam com problemas para a plataforma. Aí quando ele se tornou mais acessível, tudo podia ser escolhido a dedo para ser jogado, porque muita coisa boa já tinha sido lançada, e ele continua sendo um console necessário por fazer parte da última geração que operava milagres. Por isso muita gente ainda tem o sonho de ter um PS3. Tem muitos jogos que estão presos nele, e são jogos que conseguiram usar o poder da sua arquitetura. Resistance, por exemplo, só foi atingir o seu pico visual no terceiro game da saga, e essa é uma franquia que no seu fim usou bem o processador do console para fazer tudo isso que a gente está falando. No terceiro game tinha muita coisa acontecendo, partículas rolando, diversos inimigos em tela e partes do cenário sendo destruídas. Tanta coisa assim só aconteceu porque soube-se operar o poder do console. Demorou muito tempo para isso acontecer, infelizmente, mas no seu fim ele já estava apresentando resultados interessantes até mesmo na consistência da performance, que durante boa parte do seu período vigente foi o seu principal inimigo. E o fato dele ter jogos que não foram relançados para consoles futuros faz com que muita gente ainda queira comprar um PS3. Eu só fui comprar o meu em 2018, por exemplo, e esse foi um dos principais fatores. E o que eu mais encontrei foi jogo para ser jogado, e alguns que impressionam até hoje em dia, inclusive. Por isso ele é um console que faz milagre. A partir da geração do PS4, a gente não consegue ver mais jogos que conseguiram quebrar tantas barreiras como os jogos do PS3 quebraram. Olhem para God of War Ascension. Vocês realmente acham que esse jogo parece um jogo de PS3? Quantos jogos de PS4 causam essa mesma sensação? E com o cenário atual do PS5, quantos vocês acham que vão conseguir criar esse mesmo sentimento? Eu diria que poucos, raros, e isso serve para as duas plataformas. Por isso, aquele discurso de poder técnico da Sony na E3 de 2005 pode até não ter feito muito sentido em uma apresentação de um novo videogame, em que o público quer ver o que de fato esse novo videogame é capaz de fazer. E seus preços também não foram dos mais convidativos e amigáveis, algo que, convenhamos, acontece até hoje em dia com os jogos da empresa. Mas vocês conseguem entender por que o PS3 foi o sonho de muita gente, ou porque ele é o sonho de muita gente? O console está atravessando duas gerações além da dele e ainda impressiona com jogos exclusivos que estão presos lá, sem perspectiva alguma de chegarem para novos públicos. Por isso que tem experiências que só ele consegue entregar. E a propósito, você nos comentários que diz que quer ter um PS3 ou que queria ter um PS3, eu espero que você consiga o seu logo, porque sem sombra de dúvidas, você vai ter bons tempos de diversão com ele. Mas agora deixa aqui no campo dos comentários, você que viveu essa experiência,
passou por ela da mesma maneira que eu, usando as revistas gamers para poder se informar? Deixa aí que eu quero saber um pouco da sua experiência e assim a gente pode trocar conhecimento. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.